Eu sou Alex Carneiro, estamos aqui mais uma vez com o Dr. Ivan Narciso. Nós já tratamos, Dr. Ivan, esses 4 dias, de segunda a quinta-feira, sobre o aspecto da conciliação. E no nosso último programa fechamos o fato de que a pessoa ela precisa cumprir o acordo que ela fez em juízo. Por quê? Porque caso ela não cumpra, como o senhor mesmo deixou claro aqui no último programa, ela vai ser executada. Muito bem. Agora eu queria que nós saíssemos um pouquinho desse tópico da conciliação, do acordo, para o caso de alguns ouvintes que nós temos, né, na verdade, nesse momento, vários, que estão endividados e não conseguiram pagar o cheque, não conseguiram pagar um boleto, não conseguiram cumprir um contrato e foram condenados e agora estão tendo a sua dívida executada, né? Essa é uma coisa que eu queria trazer um pouco aqui para trazer algum esclarecimento, né? E queria começar já agradecendo mais uma vez a sua participação. Doutor Ivan, nós já deixamos claro que a conciliação precisa ser cumprida, né? Se eu não cumprir essa conciliação, ela na verdade vai me levar a uma execução. Mas temos casos judiciais em que a pessoa, ela na verdade, ela não teve esse processo de conciliação porque o processo, na verdade, seguia um outro caminho, os chamados títulos extrajudiciais, né? Que nós conhecemos. Cheque, letra de câmbio, promissória, boleto, outros aspectos que não foram pagos, né? Não foram pagos. E eles podem levar diretamente a um processo de execução, né? Já que aquele boleto já era uma dívida, ela já estava estabelecida, vai para o processo de execução. Nesse caso, essa pessoa que está endividada num processo de execução, não numa conciliação, que a gente sabe que a conciliação tem que ser cumprida aquilo que foi acordado. Ele tem algum caminho para poder melhorar essa forma? Porque o senhor falou, eu estou chamando isso aqui porque o senhor falou muitas vezes uma pesquisa no Banco Central, que a pessoa pode ter sua conta bloqueada, no processo de execução ela pode ter o carro dela bloqueado e tal. Tem alguma saída para resolver isso? Sim, a sua questão é muito pertinente. Veja bem, existem situações onde realmente o rito que é imprimido ao processo já é um rito de execução direta, tá? E aí, naquele de conciliação, desculpe cortar, naquele de conciliação, como o senhor disse, se eu não cumpro a conciliação, o juiz vai executar já como se fosse direto. Esse é um outro caso. Exatamente. Então, veja bem, naquele caso, a conciliação ela é feita antes, dando às partes aquela oportunidade de transigirem e chegarem a um consenso. Mas, num segundo momento, né, essa questão que foi colocada agora para os ouvintes poderem entender. Quando a pessoa tem um título extrajudicial, que chama, né? Veja bem, o credor possui esse título na mão e ele não quer, num primeiro momento, o caminho da conciliação. Ele já entra com uma ação chamada ação de execução, correto? O que ocorre? Neste caso, a lei prevê que nesse momento a parte que está sendo executada, ela se vale de um recurso legal que é o quê? Um parcelamento desse débito que está sendo executado. Tá. E a lei dá ao devedor a oportunidade de pagando 30% do valor que está sendo postulado. Então veja bem, vamos colocar um exemplo prático e rápido aqui. A pessoa está sendo executada de uma quantia aí de 10 mil reais. Tem um cheque, como você usou esse boleto, título, né, o boleto e tal. Então, ela está sendo executada dessa quantia de 10 mil reais, tá certo? E ela reconhece que realmente ela deu o cheque. Ela reconhece a dívida. Ela só não teve como honrar naquele momento. E ela quer pagar. Ela não quer ter os transtornos que a lei traria no caso de uma execução. O que ela pode fazer por intermédio do profissional? Tá? Ela pode sugerir, ela pode propor aquilo em juízo. Ela paga os 30% do principal do que ela deve e as custas e honorários que normalmente o juiz já arbitra quando ele manda citá-la. Ele já arbitra, olha, se você vier a pagar, reconhecer o débito, você não vai questionar nada. Então, reduz um pouco o valor dos honorários de sucumbência, paga-se as custas, que é aquele valor que a pessoa que entrou com a ação já despendeu com relação às custas do Estado, tá certo? E o saldo remanescente, os outros 70% do débito, ou seja, os 7 mil, ela pode parcelar em até 6 vezes. Não que seja 6 vezes. Ela pode fazer em menos, sim, mas não. Então, ela paga 30% do débito, 3 mil reais.
E os outros 7 mil remanescentes, ela pode dividir em 6 parcelas, que daria aí 1.150 aproximadamente, né? Para ir pagando corrigidos e atualizados mês a mês. Correto? Essa é uma previsão legal, tá? Que independe da vontade daquele que está executando. Tá? O credor ele já tem essa prerrogativa, é uma anistia judicial. Para resolver o conflito. Para resolver o conflito. Eu queria agradecer esse esclarecimento, doutor Ivan, porque até o último programa a gente falou sempre da conciliação, né, antes de que houvesse uma sentença final, na qual o juiz vai homologar essa conciliação e a partir daí as partes têm que cumprir. Mas nós estamos com muitas pessoas que hoje, infelizmente, tem aquele boleto, tem aquele cheque, tem aquela promissória que não conseguiu cumprir e está sendo executado. E a gente queria justamente a sua fala nesse sentido, de orientar e esclarecer o nosso ouvinte. Então você, ouvinte, busque sempre, antes de mais nada, a conciliação num processo judicial ou extrajudicial. Mas se você não tem um processo, na verdade você já está sendo executado, porque, como disse o doutor Ivan, infelizmente, por um infortúnio, você não pôde pagar o cheque, pagar o boleto, você ainda pode buscar um caminho. Qual é? Por meio de um advogado, você pode entrar nesse processo de execução e procurar o parcelamento na forma que o doutor Ivan colocou aqui para nós. Doutor Ivan, muito obrigado. O senhor tem sido sempre muito próspero, muito útil ao nosso ouvinte aqui. Eu que agradeço mais uma vez o carinho, né, e a oportunidade de estar aqui com vocês. Aproveitando para dizer, nunca deixe de procurar um profissional da área do problema que você precisa resolver, especialmente um advogado. Rede Assim, a rádio mais formada.